Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia, nesta manhã de domingo, do dia 12 de março. E ontem nós fizemos a conclusão dos nossos devocionais no livro de Josué e vamos estar iniciando hoje os nossos devocionais no livro de Juízes, nos próximos 6 dias. E Juízes, o livro de Juízes, ele é um elo desde a sequência dos dias em que houve a conclusão da conquista da terra de Canaã até o período da monarquia, esse período em que Deus levantava esses líderes chamados de juízes, e não pense em juízes como sendo os magistrados que nós temos hoje, que julgam amparados nas leis já existentes, ou seja, como sendo o juiz como um órgão do poder judiciário. Naqueles tempos, juízes eles eram mais como uns líderes que desenvolviam uma função de general militar, bem como de governante sobre o povo, tutelado pelo poder do Espírito, ainda que o caráter do juiz, desse líder, não fosse adequadamente alinhado à vontade supra do Espírito. Ainda assim, Deus usava estes homens, mulheres, tivemos pelo menos o relato de Débora, que foi uma serva do Senhor. Mas embora alguns dos juízes não tivesse um caráter idôneo, piedoso, Deus usava suas vidas, mas embora usar as suas vidas, não significa que Deus endossava as obras desses juízes na sua vida pessoal. Então, Deus usava porque ele tinha um propósito para com o seu povo, quando o povo arrependido clamava por misericórdia. Deus levantava esses líderes, usava a vida desses líderes, enfim, falar do livro de Juízes, ele é um tanto que lamentável no sentido de ver o quanto que o povo de Deus, que em muitas ocasiões abandonam o seu Deus, começam a definhar num estado espiritual tamanho que ainda assim, quando há a situação em que a pessoa cai em si, percebe o estado de angústia em que vem a se encontrar por ter se afastado do Senhor, ao clamar pelo nome do Senhor, pelo socorro do Senhor, porque o Senhor ele é riquíssimo e infinito em misericórdia, Deus não nega o socorro. É isso que a gente praticamente vê em Juízes, mas a gente vê em Juízes também que, à medida em que o povo ele mais uma vez se volta para o seu pecado, volta às suas práticas muitas vezes abomináveis, a cada vez que vai se afastando do Senhor, os seus atos vão ficando cada vez mais cruéis, cruciais, mas sempre quando num estado de sanidade pura, em que a pessoa cai em si,
arrependido, porque o segredo de uma vida de alcance da misericórdia de Deus é o arrependimento e fé. Deus não nega o seu socorro, mas não podemos abandonar ou abusar da misericórdia de Deus, embora sejam elas infinitas. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas enfim, o que eu quero iniciar, e aí a nossa meditação ela está com base nos 3 primeiros capítulos de Juízes. Já fica a minha recomendação para a leitura, mas vamos nos focar no capítulo 2, em alguns versículos salteados. Mas antes disso, deixo aqui qual que é o enfoque da nossa mensagem pela manhã, que está: ainda que abandones o Senhor, busque-o de todo o coração no dia da angústia, e ele terá misericórdia de ti e te salvará. Vamos ver isso com base na leitura em alguns versículos de Juízes 2, ampliando aqui para nossa visualização. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Bem, embora saltando os versículos, mas fica aqui a minha recomendação: leia os capítulos todos, mas vocês vão perceber que depois que Josué morreu, que aqueles líderes que conviveram com Josué, com os feitos do Senhor sob a liderança de Josué, passada aquela geração e vinda uma nova geração que não foram com Josué e com o povo à guerra, a conquista, essa nova geração facilmente se afastou do Senhor porque permitiram o convívio dos cananitas na região, embora os subjugassem, os dominassem, mas permitiram o convívio, nem os expulsaram e nem falaram da vida, dos feitos do Senhor, para que estes também, como estrangeiros, se achegassem ao Senhor, porque isso era possível. Na verdade, isso deveria ter sido o papel dos israelitas no passado, deles serem o canal de Deus para a vida dos povos, mas se apropriavam unicamente no fato de serem descendentes sanguíneos de Abraão e achava que isto era suficiente para ter a bênção de Deus sobre as suas vidas. Sempre foi por fé, sempre foi por uma vida de quebrantamento, de arrependimento, sempre. E isso significa dizer que a salvação de Deus, a misericórdia de Deus sempre foi por um ato da graça. Mas envolvia a obediência e submissão à palavra do Senhor. Esse povo, naqueles dias, começavam a
afastar-se de Deus facilmente, cediam aos seus interesses, às suas paixões pecaminosas do coração, e só que com isso tinha consequências. Então, afastar-se de Deus significa não confiar na sua proteção e no seu cuidado, e Deus, ainda que tendo o interesse legítimo da parte de Deus de exercer a justiça e de demonstrar o poder da sua palavra e principalmente da sua soberania, da liberdade de governar, Deus permitia que o povo sofresse pelas suas consequências de afastamento, e com isso o povo ficava desprotegido no sentido nacional, no sentido em relação à sua vida, o seu convívio, e com isso vinham então a princípio os cananitas para enfrentar mais uma vez esse povo e tentar inverter a questão do domínio e do subjugo. Mas e Deus permitia isso, porque Deus tinha um propósito de conduzir a vida do seu povo em sujeição, ainda que fosse usando outros povos no exercício do seu domínio e da sua disciplina. Mas quando o povo percebia a angústia que era de ser dominado por outro povo, de ser subjugado, oprimido, em angústia, e aí como vemos aqui no destaque no verso 15, grande angústia os dominava. Quando o povo clamava, acometido por tal angústia, o povo clamava por Deus, como está aqui no destaque no verso 18, o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele. Deus sempre é misericordioso. Sempre que nos afastemos e num dado momento a gente cai em si de que péssima escolha fizemos em abandonar o Senhor, afastar o Senhor, péssima escolha, arrependendo-nos dos nossos pecados, nos afastando, abandonando-os e clamando a Deus por amparo, por socorro, Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos deixa afundados na nossa vida pecaminosa. Ele estende a sua mão e vem ao nosso encontro. Então, assim, Juízes, o livro de Juízes vai sempre trazer esse ensinamento para as nossas vidas. Deus vai usar qualquer que sejam as circunstâncias para nos endireitar os nossos caminhos, as nossas vidas, porque uma vez que nos tornamos filhos de Deus, já não somos mais bastardos. E para os filhos, como todo pai e mãe na vida que vem a exercer um papel de bom pai ou boa mãe, um filho que não obedece, que se afasta, temos que exercer a disciplina, porque são nossos filhos, é nosso papel de educá-los. Conforme a sua faixa etária, vamos ter um meio de discipliná-los. Se já são adolescentes, jovens, adultos, vai ser numa conversa, num tratamento, mas tem o meio próprio para idade própria, para a fase da vida própria, e muitas vezes nós ou somos já imaturos como crianças diante de Deus, já temos um desenvolvimento, como até o autor de Hebreus fala, quando vocês já deviam estar maduros, ainda vos
vos necessitais de que se dê novamente o leite como se dá leite a crianças, voltando aos rudimentos elementares da palavra. Deus tem um tratamento conosco, porque Ele é o nosso Pai, uma vez que nos tornamos filho e filha dele por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Juízes nos ensina isso, que Deus, por mais que o povo se entregue às suas mais vis paixões pecaminosas, quando cai em si, se volta mais uma vez para Deus, Deus não encolhe as suas mãos para não estendê-las, Deus não fecha os seus ouvidos para não ouvir o clamor. Deus ouve o clamor, Deus estende a sua mão de misericórdia, Deus nos reergue, nos põe mais uma vez de pé e nos faz caminhar com Ele. Mas o enfoque também da mensagem é para que não abusemos dessa boa vontade de Deus, porque é muito melhor andar com Deus, em comunhão com Deus, guiado pelo seu Espírito, seguindo as pisaduras, o exemplo, o andar de Jesus Cristo, tentando, nos esforçando para imitar a humanidade de Cristo, ainda que o Deus Cristo nos lava, nos remide dos nossos pecados, nos imputa sobre nós a sua justiça conquistada na cruz, mas ele também quer que sejamos humanos como Jesus, como ele foi, misericordioso, amável, obediente ao Pai. Nossa, pense no melhor exemplo de pessoa de oração. Jesus, embora sendo Deus, mas como o homem e o Filho de Deus, ele orava todos os dias, orava nas madrugadas, tinha os seus momentos a sós com o Pai, porque dependia do Pai e dependia do Espírito para suportar os sofrimentos da vida humana naqueles dias. Quer melhor exemplo para andar com Deus? É olhar para Jesus e ser humano como Jesus foi. Mas Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso, assim, ele é o nosso elo entre nós humanos e o Pai Celeste. Ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é a porta pela qual nós passamos e temos acesso ao Pai, ele é o tudo em todos. Então, ele é o maior exemplo de misericórdia, né? Então, vamos nessa caminhada aí nos próximos dias no livro de Juízes, mas com o desafio para que andemos com Deus, porque vale a pena permanecer debaixo da sua mão, permanecer em sintonia, em comunhão, em oração, num relacionamento íntimo com Deus, com nosso Pai, com nosso Jesus, o Deus Filho, com o Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Vale a pena andar com Deus e ficar com Ele todo momento, todos os dias das nossas vidas. Hoje é um domingo, dia do Senhor, e aproveite esse dia para estar junto com outros irmãos e irmãs que também amam ao Senhor, servindo na sua casa, servindo na sua igreja, servindo de todo o coração, porque é quando estamos juntos, é que em família, desenvolvendo as nossas vidas, os dons, as habilidades que Deus nos deu, é que a gente consegue permanecer com Deus e acima de tudo, crescer
na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Juízes, nós vamos estudar mais a fundo. Ele é triste ver o afastamento do povo, mas é imprescindível que ver aos nossos olhos o quão bondoso e misericordioso Deus é, ainda que Ele venha disciplinar as nossas vidas quando nos afastamos dele. Então, que Deus abençoe a sua vida e fique firme no Senhor. Se você está esmorecido, volte para Ele, clame e Ele te ouvirá, porque Ele tem misericórdia de ti. Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, que ela, Senhor, com o poder que há na tua palavra, ela fale aos nossos corações, estremeça e abale o nosso ser e nos atraia para si, para que possamos estar com o Senhor, andar com o Senhor, que possamos dia após dia desenvolver esse relacionamento com o Senhor, de pai para filho, de servo para Senhor, enfim, aquele relacionamento que o Senhor sempre quer ter conosco. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, tenha um excelente dia, um excelente domingo no Senhor.